Olá! Somos alunos do eixo da computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Grupo 012 Polo Taubaté. DRP 03. Nosso projeto tem como tema o desenvolvimento de software para gerenciamento de atividades e do desempenho escolar, com Flash, PostgreSQL e Docker. Os integrantes do grupo são Cleberson Gonçalves, Fernando Bandeira Soares, Francisco das Chagas da Silva, Caian Camargo dos Santos, Lucas Castilho Campos, Marcelo Alves Morgado, Rafaela Ferreira de Souza. Orientadora, Thelma de Macedo Melo. A partir do tema norteador proposto, o trabalho se justifica em termos sociais por propor uma ferramenta eficiente, de controle e gestão da escrituração escolar e desempenho dos alunos de uma unidade de ensino, considerando as necessidades levantadas pelo grupo do projeto integrador. A unidade escolar contemplada por este projeto, apesar de utilizar o sistema da Secretaria Escolar Digital, sede da Rede Estadual de Ensino, não possuía um sistema de análise do rendimento e frequência escolar dos alunos. O grupo conduziu a pesquisa e o desenvolvimento do software SQL, buscando soluções para otimizar a organização dos trabalhos de escrituração, e fornecendo subsídios que permitam intervenções pedagógicas direcionadas e efetivas. Em colaboração com a gerente de organização escolar, a equipe do projeto desenvolveu uma solução que, não só atenda às necessidades identificadas, mas também possa ser adaptada e expandida para outros contextos educacionais, promovendo uma gestão escolar mais eficiente e eficaz. Temos como objetivo desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de atividades e do desempenho escolar, com framework Flash, Python e banco de dados SQL, para automatizar procedimentos de escrituração escolar e otimizar a avaliação da aprendizagem dos alunos, visando facilitar o trabalho da Secretaria Escolar e levantar informações para a eficiente destinação de recursos e medidas de contingência. A comunidade externa é a Escola Professor Virgílio Antunes. Utilizamos a ferramenta Design Thinking, onde compreendemos de forma clara a necessidade de um sistema para colaborar nas atividades da gestão escolar. O desenvolvimento de um sistema web para a escola requer uma fundamentação teórica sólida que abranja conceitos fundamentais de tecnologia da informação, gestão educacional e desenvolvimento de software. Utilizamos o banco de dados PostgreSQL que é um software para armazenamento de dados, conhecido por sua robustez e alta confiabilidade. Distribuído sob a licença Open Source, oferece ao desenvolvedor uma ferramenta de gerenciamento completa, o PGAdmin, que administra o banco de dados de maneira simples e intuitiva, desde a execução das rotinas CRUD, criação e exclusão de tabelas, até as rotinas de backup e recuperação de dados. Nossa pilha de desenvolvimento utilizou as seguintes tecnologias: Git, linguagem Python, uso de HTML, CSS e JavaScript de forma complementar. Framework Flash, banco de dados PostgreSQL, Docker e Docker Compose. No processo de criação da nossa aplicação Flash, adotamos uma abordagem moderna e eficiente, combinando o Git para versionamento de código e a tecnologia de containers Docker para gerenciar o ambiente de desenvolvimento e a implantação em produção. Com o Git, podemos visualizar o histórico completo das alterações, permitindo revisitar versões anteriores e entender a evolução da aplicação. Com o Docker, cada desenvolvedor, independente da sua máquina local, teve acesso ao mesmo ambiente de desenvolvimento, com as dependências e configurações corretas. Com o ambiente de produção configurado em containers Docker, a implantação da aplicação se tornou um processo simples e replicável. O Docker simplificou a gestão de dependências, garantindo que a aplicação funcionasse sempre da mesma forma, independentemente do ambiente. Esse é o sistema, que apelidamos de Mini-SED. Implementamos o sistema de autenticação com a biblioteca Flask Login. É possível fazer o login ou realizar o cadastro de um novo usuário, porém, só será possível cadastrar um novo usuário se os dados da pessoa tiverem sido cadastrados pela secretaria, na tela própria para isso. Por isso, o primeiro usuário do sistema é cadastrado pelos desenvolvedores, na linha de comando. A tela inicial do sistema Mini-SED apresenta os botões para os três principais módulos da aplicação: Secretaria, Professores e Discentes. Ao acessar o módulo Secretaria, serão apresentados todas as funcionalidades voltadas à administração do sistema, sendo elas os cadastros, listagem e gerenciamentos de pessoas, alunos,
professores, turmas e disciplinas. Para realizar o cadastro de um aluno, por exemplo, é possível realizar a tarefa de forma individual, ou através da importação de um arquivo contendo uma listagem de alunos, de modo que o operador não tenha que inserir uma grande quantidade de dados um a um. A funcionalidade de importação de dados através de arquivo foi prevista pois a escola já possui uma grande quantidade de dados. E seria ineficiente levar todos esses dados para essa nova aplicação de forma individual. O cadastro de alunos, professores ou usuários do sistema pressupõe o cadastro anterior de uma pessoa que atuará com uma dessas funções. Sendo assim, sempre que o usuário tiver que realizar o cadastro de uma nova entidade, deve verificar se a pessoa associada já foi cadastrada no sistema. A exemplo do cadastro de alunos. O cadastro de professores pode ser feito de forma individual ou por importação de arquivo. Como o cadastro de uma entidade qualquer pressupõe o cadastro de uma pessoa, o cadastro de um professor ou um aluno solicita somente os dados básicos da respectiva função sendo cadastrada. Para que durante o cadastro de um professor seja possível selecionar as disciplinas que esse professor irá lecionar, deve-se realizar o cadastro das disciplinas anteriormente. Também, ao realizar o cadastro de uma disciplina, é possível indicar o professor que irá lecionar aquela disciplina. Mas não é obrigatório. O cadastro de turmas é similar aos demais cadastros, bastando digitar os dados e clicar no botão correspondente. O gerenciamento das turmas foi uma das funcionalidades mais complexas implementadas. Nessa tela, primeiramente, são listadas todas as turmas cadastradas. Para cada turma, há um botão que leva para a tela de administração da respectiva turma. Na tela de administração da turma, são listados os alunos e as disciplinas da turma. Nessa tela é possível adicionar ou remover alunos, bem como também é possível adicionar ou remover as disciplinas. Quando se quer adicionar um aluno, é preciso digitar o RA do aluno. Caso o usuário digite um RA inexistente, a aplicação irá alertá-lo sobre isso. Caso o RA existe, é aberto um modal com os dados do aluno, sendo o CPF e o nome da pessoa, e só após a confirmação que o aluno é realmente adicionado. No módulo Professores, primeiramente são listados todos os professores cadastrados. Para cada professor, há um botão que levará para a tela onde são listadas as turmas que possuem cadastradas alguma disciplina que o respectivo professor ministra. Agora, gostaríamos de falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento. Principalmente, sobre o uso da tecnologia Docker. Após já ter desenvolvido boa parte da aplicação, momento em que, até então, estávamos utilizando os ambientes virtuais do Python para gerenciar as dependências de bibliotecas, sem afetar o sistema operacional host, resolvemos transferir a aplicação para containers, visando a futura implantação da aplicação em ambiente de produção. Primeiramente, implementamos um Dockerfile, através do qual iríamos criar uma imagem de um sistema Python, com todas as bibliotecas necessárias instaladas, e que hospedaria nossa aplicação. Com o sucesso da criação do Dockerfile, passamos à criação do arquivo para o Docker Compose. Através do Docker Compose é possível subir diversos containers de uma só vez. Sendo assim, criamos o Docker Compose para subir o container com a aplicação, um container para subir o banco de dados PostgreSQL e um container para subir um pg.admin, de forma a facilitar o desenvolvimento, nas eventuais manipulações diretas no banco. O desenvolvimento desse projeto permitiu que nós desenvolvêssemos diversas habilidades que antes não possuíamos. Amplificamos nossas habilidades com a linguagem Python, linguagem escolhida devido sua relevância com as ciências de dados. Já no uso do framework Flask, descobrimos diversas bibliotecas que não conhecíamos, tal como a Esc.Lalchemy, que nos permitiu abstrair grande parte da manipulação dos registros com o banco de dados. Também aprendemos a trabalhar com a biblioteca Blueprints, que nos permitiu desenvolver habilidades com os gerenciamentos de rotas, nos preparando para o desenvolvimento de API futuramente. Das tecnologias aprendidas, acreditamos que a mais importante foi a tecnologia de containers Docker. Com ela, nossa produtividade aumentou grandemente, pois não estamos mais limitados pelos problemas específicos de cada máquina, seja ela do usuário final ou dos próprios desenvolvedores. Esse foi o nosso trabalho. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado!